Fala galera do Realize, você investidor, investidora e futuro investidor. Hoje a gente vai estar abordando um assunto muito importante do âmbito financeiro, que é a nossa reserva de emergência. Antes de explicar de fato a reserva de emergência, eu vou precisar passar por uma linha do tempo, voltando lá para meados de 2009, 2010, 2011. Foi quando eu comecei a investir mais ou menos em 2010. No cenário macroeconômico de 2010 a 2011, a gente tinha a nossa taxa de juros elevadíssima, digna de país emergente como nós somos. A nossa taxa de juros ela oscilava ali entre 14% a 13%, isso no governo Dilma. De 2017, 2016 para cá, a gente viu a nossa taxa de juros diminuindo. Isso já no final do governo Dilma, a gente tinha ali a nossa taxa de juros entre 9%, flertando 8% ao ano. Com a entrada do nosso, principalmente, Paulo Guedes, através do governo Bolsonaro, ele vem fazendo um excelente trabalho e assim que ele entrou, tá errado. Como é que a gente quer progredir com uma taxa de juros elevadíssima dessa forma? A gente está trabalhando e arrecadando simplesmente para pagar juros. Isso não existe. A gente precisa cortar o mal pela raiz, diminuindo a taxa de juros. Pois bem, Paulo Guedes vem fazendo um bom trabalho e diminuindo essa taxa de juros. Com certeza vocês já ouviram falar aí no Jornal Nacional, em diversos tipos de jornais na mídia, falando a dívida pública do Brasil vem aumentando cada vez mais. O Brasil está arrecadando para pagar somente os juros da dívida pública. É isso. Essa é a Selic, essa é a taxa de juros que ela incide sempre em títulos públicos federais. Tá? O governo que vai determinar isso. E caminhando para a taxa de juros baixa como nós estamos, as pessoas saem daquele cenário lá da nossa linha do tempo de 2008, de 2010, de 2 dígitos. E esses 2 dígitos de 12% a 14% dividido por 12, você consegue ter uma rentabilidade ao mês de um pouco mais de 1%. E tá ótimo 1% ao mês. Para que eu vou me arriscar? Para que eu vou ter que estudar ativos, fazer gerenciamento ativo ali da minha carteira, sendo que eu tenho esse 1% sem fazer muito esforço, só colocando lá em diversos tipos de aplicações, CDBs, LCI, RCIs, todas as atreladas à Selic, me pagava aquilo. Inclusive o título público federal atrelado à Selic me pagava aquilo. Então não tem necessidade de eu me expor. Só que com essa mudança, essa implantação, essa mentalidade do Paulo Guedes de fato não querendo aumentar a máquina pública, vem trazendo inúmeros benefícios. Porque essas pessoas que, tô com meu dinheiro rendendo 1%, de repente não tá mais rendendo 1%. Daqui a pouco tá rendendo meio, daqui a pouco tá rendendo 3%. Apareceu uma notificação aqui. Daqui a pouco tá rendendo 3%, 0,3%, 0,2%, 0,1%. Meu dinheiro não tá rendendo nada líquido. O que eu vou fazer? Preciso me expor um pouco mais. Preciso ir para o mercado de capitais, ser acionista de empresas, fazer o gerenciamento da minha carteira para que eu possa, talvez, conseguir aquele 1% lá de 2008, de 2010. Ou, indo mais além, empreender, montar o meu negócio, contratar pessoas e, consequentemente, fazer a roda gigante da economia girar. Porque eu tiro o meu dinheiro que está ali parado, rendendo passivamente e injeto na economia, injeto em projetos. Monto a minha empresa, ou através do mercado acionário eu compro ações de determinadas empresas e essas empresas trabalham com o dinheiro. Tudo bem que ali, depois que a empresa fez o IPO, aquele dinheiro fica recirculando entre pessoas físicas, fundos de investimentos, pessoas jurídicas. Aquele dinheiro ele não volta para a empresa, só quando é feito o IPO, que aí sim a empresa vai lá e vende parte da empresa dela para o mercado de capitais. Mas isso aqui é um assunto mais lá na frente que eu vou
estar explicando para vocês. O importante é degrau por degrau, né? Beleza. Bem explicado a nossa Selic, como funciona, como era antes, como está hoje. Eu preciso explicar só mais alguns indexadores para vocês. Já sabemos como funciona a Selic, que ela está atrelada justamente aos juros que o país vai estar pagando aos seus títulos de dívidas emitidos para investidores. Beleza? Agora vamos para o IPCA. O IPCA, ele nada mais é do que um índice que vai medir as variações de preços de bens e serviços daquele país. Então, é aquela oscilação, tá? Um outro indexador é o CDI. O CDI, ele é um certificado de depósito interbancário. Diferença entre ele para com os outros dois, principalmente com a Selic. É uma taxa de juros entre os bancos, ponto final. Ela é praticamente um espelhamento da Selic. É um juros praticado entre as instituições bancárias, tá? Hoje, por exemplo, dia 22 de julho de 2020, a nossa Selic, pegar uma cola aqui, ela está em 2,25 ao ano. Isso é um recorde, um excelente ponto atualmente para a gente, tá? Juros baixos é excelente para o país, é excelente. Temos também o nosso CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxa de juros entre os bancos, em 2,15. Tá? Normalmente ela é um pouquinho menor ou um pouquinho maior do que a Selic, tá? Mas ela é praticado, essa taxa de juros, entre os bancos. E o nosso IPCA, que atualmente está em 1,75, também recorde, inflação baixíssima. A gente com certeza já ouviu os nossos pais ou avós falando, nossa, a inflação na minha época tinha que correr para a gôndola quando eu recebia o meu salário, porque eu recebi e daqui a pouco meu dinheiro não estava valendo mais nada. Eu não conseguia comprar mais as mesmas coisas que mês passado eu comprei. A inflação corroeu o meu dinheiro. Então tem que sempre se atentar também à inflação, porque ano após ano, o seu poder de compra ele diminui por conta da inflação. Ele tem que ser levado em consideração também nas suas aplicações financeiras. Tá? Hoje ele está extremamente estável, isso é excelente porque você consegue ter provisionamento, ter planejamento para as coisas que você vai fazer, tá? Diferentemente, infelizmente, daquela época dos nossos pais, dos nossos avós, que você tinha uma inflação 2, 3 dígitos e o seu dinheiro vira pó de um dia para o outro, incrível. Tá, então, pois bem, explicado sobre esses indexadores, a Selic, o CDI, o IPCA, aí nós temos outra trava dentro da renda fixa, que é o pré-fixado e o pós-fixado. Vamos no pós-fixado que fica mais fácil para linkar entre esses indexadores que eu expliquei. O pós-fixado você vai ver na sua corretora ou no seu banco, quando você vai fazer alguma aplicação na renda fixa, sempre atrelado a esses 3 indexadores que eu expliquei, mais um pré-fixado ou um pós-fixado. O pós-fixado nada mais é do que a sua aplicação vai render 120% do CDI, ou seja, ele é pós-fixado. No momento que você coloca o seu dinheiro ali, seja lá qual oscilação que acontecer no CDI ou na Selic, ele sempre vai acompanhar essas oscilações. Digamos que de 2,25 a Selic atualmente está nesse patamar, ela vai para 10%. Cara, você está respaldado, porque a sua aplicação ela vai acompanhar a Selic, então é extremamente seguro. Você fazer no pós-fixado. Se você quer correr um pouquinho mais de risco, aí é o pré-fixado. Estou em negociação, fui no banco, fui na minha corretora, quero fazer uma aplicação pré-fixada. Beleza. Ela sempre vai estar ligeiramente atrelada a algum indexador, que é a Selic ou o DI. Pô, se a Selic hoje está 2,25%, eu vou te pagar 3,5%. E aí você fica ali travado. 1, 2, 3, 4, 5 anos a sua aplicação, ela vai render aquilo. Não importa se a Selic disparou de novo, igual na nossa linha do tempo, em 2010 estava em 10, 12%. Infelizmente, é um problema seu. Por isso que é muito mais arriscado. Você tem que ter
uma perspectiva de como vai ser o comportamento econômico daquele país para você travar o seu investimento no pré-fixado, porque o que está acontecendo com a Argentina, por exemplo, atualmente, se você faz uma aplicação pré-fixado naquela circunstância que a Argentina vem passando, você está num problema, porque você vai ver a sua Selic disparar e o seu investimento travado em 3,5%, por exemplo. Né? Então, temos esses 5 tipos de trava nos seus investimentos. Beleza? Recapitulando novamente, Selic, IPCA, CDI, pré-fixado. Lembrando, o pré-fixado ele normalmente vai estar sempre travado em um percentual. Ele não vem acompanhando ou a Selic, ou o IPCA, ou o CDI. É sempre uma trava. Tá? O pós-fixado ele sempre vem acompanhando esses 3 indexadores, Selic, CDI e IPCA. Beleza? Já entendemos essas travas nas aplicações em renda fixa. Agora, Elvis, aonde eu preciso deixar a minha reserva de emergência? Antes, vamos explicar o porquê da reserva de emergência. A reserva de emergência, a gente não pode negligenciar ela, porque imprevistos, eles são totalmente previstos. Por incrível que pareça, eles são previstos, eles vão acontecer. Esse jogo da vida, não tem como você ter uma bola de cristal. Se você tentar adivinhar o futuro, cara, você está com certeza fadado a comer caco de vidro, porque não tem como. Então, é necessário que você tenha uma reserva de emergência. Um exemplo, com essa pandemia que eclodiu da noite para o dia, começou lá na China, tal, a gente achou que não chegaria aqui, daqui a pouco estava na Europa, na Itália, Espanha, pum, Brasil. E tudo parou, empresas quebraram, pessoas perderam serviços, deixaram sonhos de lado. Nossa, terrível. Imagina quem estava, por exemplo, 100% em renda variável nesse momento. O que aconteceu com a nossa bolsa nesse momento? Menos 40%. Se você tivesse 100 mil reais, um exemplo, 10 mil reais aplicado, eu tenho uns 10 mil reais, a renda variável está voando, está dando no Jornal Nacional, todo mundo está investindo, eu vou ficar de fora? A pergunta é o momento de você entrar? Você está preparado para entrar? Porque se você tinha 10 mil lá no final de fevereiro para começo de março na bolsa, todo o seu dinheiro estava na renda variável, né? Porque na renda variável, nossa, tá dando muito dinheiro, bolsa batendo recorde atrás de recorde, vou deixar tudo lá. Beleza. Nada é proibido, não existe certo ou errado no mercado financeiro. Não existe certo ou errado. Existem algumas atitudes que são necessárias que você tome para minimizar o impacto do futuro, porque você não consegue prever o futuro. Então, algumas regras são indispensáveis. Tá? Então, o investidor que tinha 10 mil reais lá no comecinho de março, ele viu da noite para o dia derreter o patrimônio dele, menos 40%. Tá? Isso a gente está falando num cenário de 5 dias aproximadamente de pregão de bolsa. Então você viu de 10 mil, o seu patrimônio cair para 6 mil. Isso é impactante se você não está preparado para essa situação. E aí, digo mais, lembra que muitas pessoas fecharam empresas e essas empresas empregavam vários colaboradores e com essa empresa fechada, ele perdeu o emprego e ele estava 100% em bolsa. E ele viu a reserva que ele tinha de 10 mil reais derreter para 6 mil e ele perdeu o emprego. Agora vamos para um cenário ainda pior, um autônomo. Ele não pôde mais exercer as atividades dele. O que aconteceu? Ele estava 100% em renda variável. Ele tinha os mesmos 10 mil, viraram 6. O custo de vida dele era 2 mil reais ao mês. E ele não tem mais a entrada de dinheiro. Ele só tem aquele dinheiro que estava 100% em renda variável. E aí, infelizmente, você perdeu o seu serviço, você tem os seus afazeres, você não consegue mais produzir aquele autônomo. Como ele vai gerar receita? De onde vai vir esse dinheiro? Aí é a hora que os tubarões, as pessoas que estão preparadas, compram as ações dele. Por quê? Ele precisa de dinheiro, ele não tem mais fonte de renda, ele não consegue mais produzir. Por algo totalmente do acaso, que não tem previsibilidade. Foi um imprevisto, mas imprevistos acontecem.
ele é totalmente previsível. Por isso que você precisa ter a reserva de emergência. A reserva de emergência, ela tá lá, não é para te dar rentabilidade. A reserva de emergência, ela tá lá para uma emergência. Então, voltando ao cenário do autônomo e do colaborador que perdeu o serviço dele. Ele tem um custo de vida de R$2.000 e ele não tem mais geração. Ele foi lá e resgatou aquele capital dele que estava em renda variável. Ele tinha 10, ele, infelizmente, vou ter que tirar, isso aqui vai derreter cada vez mais, vou tirar. Alguém comprou aquelas ações dele naquele momento de crise, alguém que tinha caixa, que tinha reserva para uma situação como essa, foi lá e comprou. Ele perdeu 4.000, perdeu 40% do patrimônio dele, que talvez ele demorou anos para conquistar e acumular. E aí agora ele precisa usar aquele dinheiro dele, que estava investido, para honrar compromissos diários, compromissos semanais e mensais. É um cenário horrível, mas que diversas pessoas que eu conheço, que vieram conversar comigo, passaram por isso, infelizmente, porque negligenciaram a reserva de emergência. Isso é difícil do investidor ele entender que aquele dinheiro ele precisa estar paradinho ali bonitinho. Eu passei por isso também. Né? Então, é levar isso em consideração e de fato colocar em prática, tá? E aí, esse valor que ele retirou, esses 6.000 que ele retirou, ele está honrando os compromissos dele e rapidamente, como ele tinha a cada mês R$2.000 de custos mensais, ele fritou rapidamente em 3 meses toda a reserva de emergência dele. Se a reserva de emergência dele tivesse no local adequado, o dinheiro dele estaria lá, continuando na bolsa. É um momento de conturbação, querendo ou não, de sazonalidade. São empresas que ele tinha comprado, que essas empresas têm menos chances de quebrar, e que se ele tivesse paciência e se ele tivesse o fôlego que a reserva de emergência passa para a pessoa, ele iria manter aqueles investimentos. E as coisas iriam voltar à normalidade, como aos pouquinhos estão voltando. Quando a bolsa caiu, no momento máximo da pandemia, ela bateu 63.000 pontos. Hoje ela está em 100.000 pontos, ou seja, ela já recuperou praticamente aí 30% do que ela estava, né? Então as coisas voltam ao normal. A questão é que todas as crises a gente só sabe de uma coisa: vai passar. Pode demorar às vezes 1 mês, 6 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas ela vai passar. Tudo vai voltar para os trilhos. E se você não tem essa reserva de emergência, você vai passar por situações como essa. Outro exemplo também da reserva de emergência. Eu dei o exemplo da pandemia, mas você pode ter problemas de saúde. Eu já passei por problemas de saúde complicado, onde me demandou valores altos na circunstância para que eu conseguisse resolver os meus problemas. E na época eu não tinha a reserva de emergência. E eu tive um grande problema, porque eu tive que retirar dinheiro de aplicações em renda variável, onde aquela situação da renda variável, que de fato ela varia, mas as pessoas pensam que não varia, não estava num bom cenário. E aí eu perdi dinheiro. Se eu tivesse a minha reserva de emergência, eu teria sanidade mental para resolver as minhas coisas, porque eu tenho aquele dinheiro, ele vai ser utilizado para tal finalidade agora, e tá tudo bem com a minha aplicação. É um momento conturbado que a minha aplicação está passando, mas logo ela decola, estudei bem os ativos, eu sei no que eu estou investindo, tá tudo bem, é só um momento, vai melhorar. Então, a reserva de emergência, pessoal, não pode ser negligenciada. Você sempre precisa ter ela. Qual que é a conta, Elvis, para mim ter a minha reserva de emergência? Cara, os manuais aí, os livros, sempre recomendam que se você for CLT, que você tenha uma previsibilidade melhor de ganhos, que você tenha pelo menos 3 vezes o seu custo de vida. Então, se a pessoa tem 2.000 de custo, ela precisa ter pelo menos 6.000 guardado na reserva de emergência. E principalmente com liquidez.
certo? Com liquidez. Porque quando você precisa da reserva de emergência, ela tem que aparecer. Tem que ser rápido. Você solicitou no horário de expediente bancário, ela tem que estar na sua conta, porque ela é uma emergência. Então, ela não precisa ter rentabilidade, ela precisa ter velocidade de o dinheiro estar na sua mão, para você resolver aquela emergência, para você resolver aquele problema. Então as pessoas vão falar assim, mas você vai deixar esse seu dinheiro na renda fixa hoje? Não vai render nada, a Selic está 2,25%, descontando o imposto, putz, você vai pegar 1,90% ou 2%, coloca lá em tal papel, em tal ativo, que você vai ganhar muito mais. Com certeza, é provável que você ganhe muito mais. Historicamente, é certeza que você vai ganhar mais, tá? O índice Bovespa ele sempre ganha do CDI, da taxa Selic, sempre ganha. Só que a questão é a variação. E você pagar para ver é muito perigoso. Então, ponto muito importante, recapitulando da reserva de emergência. Você não tem que ganhar dinheiro com a reserva de emergência. A reserva de emergência ela tem que te dar liquidez e tem que ser extremamente seguro. Interessante que você coloque num título Selic, tá? Com liquidez diária, que você coloque num CDB com liquidez diária. Rápido, para você solicitar no expediente bancário e está na sua mão para você resolver o seu problema. Para você não ficar vulnerável às oscilações do mercado de renda variável, tá? É isso, pessoal. Tomem muito cuidado, façam a sua reserva de emergência. Se você não tem pouco dinheiro atualmente, que não é compatível com aquela regra dos 3 meses, por exemplo, para quem é CLT, monta a sua reserva de emergência, continua guardando, depois você vai para a renda variável. Não negligencie isso, não pague para ver que vai te custar caro. Tenha certeza disso que vai te custar caro. E para quem não é CLT, um outro gancho, para quem não é CLT, é empreendedor, a sua renda oscila muito, tenta ter pelo menos 5 meses, tá? 5 meses do seu custo mensal seria muito importante, porque é extremamente complicado os ganhos de quem empreende, não tem uma constância certinho de quanto que você vai receber, quando você vai receber, tal fornecedor não te pagou direito, tá devendo, então é muito complicado. Tenha pelo menos 5 meses que seria o ideal. Beleza, galera? Vou estar gravando um outro vídeo também, explicando na prática aonde eu tenho minha reserva de emergência, tá? O ideal sempre é no que eu falei, títulos federais atrelado a Selic com liquidez diária e CDB com liquidez diária. Eu, particularmente, uso o Inter, é um excelente banco, tá? Eles têm lá CDB a 100% com liquidez, 100% do CDI com liquidez diária. É um banco novo, um banco digital, mas que já se provou aí há muito tempo. Também está listado na bolsa. Não tenho problemas. Toda vez que eu preciso, eu resgato muito rápido. Em alguns minutos está na minha conta e é esse o objetivo da reserva de emergência. Beleza, galera? No próximo vídeo vocês acompanhem que vai ter lá eu mostrando passo a passo para vocês realizarem a sua reserva de emergência, tá? Um abraço e realize!